galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Hoje a gente vai falar das semifinais da Champions League, dos jogos da Libertadores, mais os jogos da Copa Sul-Americana. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando da volta das semifinais da Champions League, vamos começar falando de Villarreal e Liverpool. No primeiro jogo na Inglaterra foi 2-0 para o Liverpool. Aí como é que fica a situação da partida de volta na Espanha? O Villarreal tem que devolver os 2-0 para forçar uma prorrogação ou ganhar por 3 gols para conseguir a classificação nos 90 minutos. Para o Liverpool basta apenas um empate, ou o Liverpool pode classificar com uma derrota por um gol de diferença. Os dois times que vêm situações diferentes nas suas ligas nacionais. O Villarreal está em sétimo no Campeonato Espanhol, joga na Champions as suas chances de jogar a próxima temporada da competição. Já o Liverpool, por sua vez, está na briga pelo título do Campeonato Inglês. O Liverpool que tenta chegar na sua 10ª final de Champions League. Já o Villarreal tenta chegar na sua primeira final de Champions League na história. O Liverpool que não perde a 12 jogos. Esse jogo, vamos lá. Eu acho que o Villarreal vai fazer uma grande partida, vai dar um sufoco para o Liverpool, vai ganhar, mas não vai conseguir a sua classificação. 1-0 para o Villarreal esse jogo. Real Madrid e Manchester City. No primeiro jogo na Inglaterra foi 4-3 para o Manchester City. Aí como é que fica a situação para a partida de volta na Espanha? O Real Madrid tem que fazer 1-0 para forçar a prorrogação, ganhar por 2 gols para conseguir a sua classificação nos 90 minutos. Para o City basta apenas um empate. O Real Madrid, que foi campeão espanhol no fim de semana. Já o Manchester City, por sua vez, está na liderança do campeonato inglês. O Real Madrid que tenta chegar na sua 17ª final de Champions na história. Já o Manchester City tenta chegar na sua 2ª final de Champions, inclusive seria a 2ª consecutiva. O Manchester City que, contando ainda da semifinal da Champions, mais os jogos do campeonato inglês, não perde a 4 partidas. Meu palpite para esse jogo: se o primeiro jogo foi eletrizante na Inglaterra, eu acho que esse não vai ser diferente. Um jogo que o Real Madrid vai ter que partir para cima para conseguir a sua classificação contra um City que é o tipo do jogo que o City tem que provar porque quer ser campeão da Champions. Eu acho que vai ser 2-1 para o Real Madrid nos 90 minutos. Vai para a prorrogação. Na prorrogação não vai sair nada. Vai para os pênaltis e nos pênaltis da Manchester City. A final vai ser Liverpool e City. Agora vamos para a Libertadores. Vamos começar falando de The Strongest e Atlético Paranaense. O The Strongest na última rodada da Libertadores empatou com o Caracas jogando em casa. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, na última rodada perdeu do Libertad jogando no Paraguai. Os dois times que estão com campanhas diferentes nesses 3 primeiros jogos, enquanto o Atlético Paranaense tem um empate, uma vitória e uma derrota, o The Strongest tem 2 empates e uma derrota nesses 3 primeiros jogos. O The Strongest que, contando o Campeonato Boliviano e o último jogo da Libertadores, não perde a 5 jogos. Esse jogo, vamos lá. Um The Strongest que, apesar de estar 5 jogos sem derrota, não atravessa lá um grande momento. Contra um Atlético Paranaense que não costuma fazer bons jogos fora de casa e que tem a questão da altitude, que pesa muito para os times brasileiros quando vão jogar na Bolívia. Eu acho que vai ser um jogo eletrizante na altitude e vou botar um placar bom aqui, 2-2 para esse jogo. Independiente Petroleiro e Palmeiras. O Independiente Petroleiro na última rodada da Libertadores perdeu do Táchira jogando em casa. Já o Palmeiras, por sua vez, na última rodada vem de vitória contra o Emelec. O Independiente Petroleiro, que nos seus 3 primeiros jogos na Libertadores conseguiu 2 derrotas e um empate. Já o Palmeiras, por sua vez, está com 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. O Palmeiras que não perde a 6 jogos, contando o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Esse jogo, vamos lá. Um Independiente Petroleiro que vai vir mordido pela derrota de 8-1 no primeiro jogo. Vai ter a questão da altitude a seu favor. Contra um Palmeiras que costuma jogar bem na Libertadores fora de casa. Tanto que há 3 anos o Palmeiras não perde fora de casa na Libertadores. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. América Mineiro e Atlético Mineiro. O América Mineiro no seu último jogo na Libertadores perdeu do Tolima. Já o Atlético Mineiro, por sua vez, empatou com o Independiente Del Valle.
Os dois times que vêm de campanhas distintas nesses 3 primeiros jogos, enquanto o Atlético Mineiro vem de 2 empates e 1 vitória, o América Mineiro tenta sua primeira vitória nessa fase de grupos. O América Mineiro em 3 jogos conseguiu 2 derrotas e 1 empate. O América Mineiro que tenta quebrar um tabu, o América Mineiro não vence o Atlético Mineiro desde 2016. Já o Atlético Mineiro, que não perde a 17 jogos, tenta manter um tabu. O Atlético Mineiro não perde uma partida de Libertadores desde 2019. Esse jogo, vamos lá. Um América Mineiro que precisa ganhar para não se complicar mais no seu grupo. Contra um Atlético Mineiro que, apesar de estar 17 jogos sem derrota, não vem fazendo boas partidas ultimamente. 23 empates consecutivos. Eu acho que o América Mineiro quebra esse tabu no jogo da Libertadores. 2-1 para o América Mineiro. Tajeres e Flamengo. O Tajeres, no seu último jogo na Libertadores, ganhou do Sport Cristal. Já o Flamengo, por sua vez, no seu último jogo na Libertadores, ganhou da Universidade Católica. Os dois times que têm campanhas diferentes nesses 3 primeiros jogos na Libertadores. O Tajeres tem 2 vitórias e 1 derrota. Já o Flamengo, por sua vez, está com 100% de aproveitamento até agora na Libertadores. 3 jogos, 3 vitórias. O Flamengo que defende um tabu. O Flamengo não perde para times argentinos desde 2017. Palpite para esse jogo, vamos lá. Um Tajeres que não atravessa lá um grande momento no futebol argentino, mas que vem fazendo uma boa campanha na Libertadores. Contra o Flamengo que, apesar de estar com 100% na Libertadores, ainda não inspira um futebol que passe confiança para o seu torcedor. E é um time que ainda meio que está tentando se ajustar, sob o comando do Paulo Souza. Eu acho que vai ser 2-1 para o Tajeres esse jogo. Deportivo Cali e Corinthians. O Deportivo Cali, no seu último jogo, empatou com o Always Red, jogando na Bolívia. Já o Corinthians, por sua vez, vem de vitória contra o Boca Juniors em casa. O Corinthians, que até agora nos seus 3 primeiros jogos conseguiu 2 vitórias e 1 derrota. Já o Deportivo Cali tem 1 vitória, 1 derrota e 1 empate nos seus 3 primeiros jogos. O Corinthians que defende um tabu contra o Deportivo Cali. O Corinthians em 3 jogos contra o Deportivo Cali em Libertadores deu os 3. O Corinthians nunca perdeu para o Deportivo Cali em jogos de Libertadores. Palpite para esse jogo, vamos lá. Um Deportivo Cali que não atravessa um bom momento no futebol colombiano. Contra um Corinthians que ainda está tentando meio que se ajustar ainda, em especial na Libertadores, e que tem a necessidade de ganhar esse jogo pela questão de ainda não ter ganhado fora de casa na competição. Eu acho que vai ser 1-0 para o Corinthians esse jogo. Fortaleza e River Plate. O Fortaleza, no seu último jogo na Libertadores, ganhou do Alianza Lima. Já o River Plate, por sua vez, no seu último jogo na Libertadores, ganhou do Colo-Colo. O Fortaleza, que até agora nos seus 3 primeiros jogos conseguiu 2 derrotas e 1 vitória. Já o River Plate, por sua vez, está com 100% de aproveitamento nos seus 3 primeiros jogos. 3 jogos, 3 vitórias. O River Plate que não perde 3 jogos contando o Campeonato Argentino e Libertadores. Palpite para esse jogo, vamos lá. Um Fortaleza que vai vir confiante para esse jogo, após conseguir sua primeira vitória em jogos de Libertadores contra o Alianza Lima. Um time que precisa de uma vitória para não se complicar mais no seu grupo. Contra um River Plate que, apesar de não atravessar lá um grande momento no futebol argentino, é um time que está fazendo uma boa campanha na Libertadores até agora. 3 jogos, 3 vitórias. E que tenta manter o 100% de aproveitamento. O jogo que o River Plate tem que mostrar porque é o favorito ao título. Eu acho que vai ser 2-0 para o River Plate esse jogo. Bragantino e Vélez. O Bragantino, no seu último jogo na Libertadores, perdeu do Estudiantes. Já o Vélez, por sua vez, no seu último jogo na Libertadores, perdeu do Nacional. O Bragantino, que até agora em 3 jogos nessa Libertadores conseguiu 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Bragantino tenta uma vitória para, quem sabe, já ficar próximo de uma classificação. Já o Vélez, por sua vez, tenta uma vitória para não se complicar no seu grupo. O Vélez até agora em 3 jogos na Libertadores conseguiu 2 derrotas e 1 empate. O Vélez tenta sua primeira vitória na atual edição da Libertadores. Palpite para esse jogo, vamos lá. Um Bragantino que tem a necessidade de fazer o resultado em casa para começar a já sonhar com uma classificação. Contra um Vélez que não atravessa um bom momento no futebol argentino. Está fazendo uma péssima campanha nesse nível de Libertadores e que precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Eu acho que vai ser 1-0 Bragantino esse jogo. Agora vamos para a Copa Sul-Americana, vamos começar falando de Cuiabá e Racing.
O Cuiabá no seu último jogo na Copa Sul-Americana perdeu do River Plate do Uruguai. Já o Racing por sua vez vem de derrota para o Melgar. O Cuiabá que nos seus 3 primeiros jogos nessa Copa Sul-Americana teve 2 derrotas e 1 vitória. Já o Racing por sua vez nos seus 3 primeiros jogos teve 2 vitórias e 1 derrota. O Racing que não atravessa um bom momento do futebol argentino. O Racing que até pouco tempo atrás estava 15 jogos sem derrota, está 3 jogos sem vencer. Vamos lá, esse jogo, vamos lá. Um Cuiabá que tenta conseguir um resultado histórico, que seria ganhar do Racing, para quem sabe já começar a sonhar com uma possível classificação, e que precisa da vitória para não se complicar mais após a derrota para o River Plate do Uruguai. Contra um Racing que até pouco tempo atrás estava num bom momento do futebol argentino, mas que agora vem de 3 jogos sem vencer. Eu acho que vai ser 2-0 pro Racing esse jogo. Ceará e Deportivo Laguairá. O Ceará no seu último jogo na Copa Sul-Americana ganhou do General Caballero, jogando no Paraguai. Já o Deportivo Laguairá por sua vez perdeu em casa para o Independiente da Argentina. O Ceará que até agora em 3 jogos nessa Copa Sul-Americana tem 3 vitórias, está com 100% de aproveitamento. Já o Deportivo Laguairá tenta sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. O Deportivo Laguairá que tem 2 derrotas e um empate nesses 3 primeiros jogos. O Deportivo Laguairá que contando o Campeonato Venezuelano e a Copa Sul-Americana não venceu 8 jogos. Esse jogo, vamos lá. Um Ceará que vem se ajustando desde da estreia no Campeonato Brasileiro. Está com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. Joga em casa por um time que não está fazendo uma boa temporada no futebol venezuelano. É um time mais fraco do grupo, teoricamente, que é o Deportivo Laguairá. Eu acho que o Ceará ganha esse jogo e ganha bem. 3-1 pro Ceará. Atlético Goianiense, Defensa e Justiça. O Atlético Goianiense no seu último jogo na Sul-Americana perdeu para o Antofagasta. Já o Defensa e Justiça, por sua vez, no seu último jogo na Copa Sul-Americana perdeu da LDU. O Atlético Goianiense que nos seus 3 primeiros jogos nessa Sul-Americana conseguiu 2 vitórias e 1 derrota. Já o Defensa e Justiça, por sua vez, nos seus 3 primeiros jogos teve 2 derrotas e 1 vitória. O Atlético Goianiense e o Defensa e Justiça vem de 5 jogos sem vencer cada um. Esse jogo, vamos lá. Um Atlético Goianiense que vai vir mordido pela derrota para o Antofagasta, que é considerado o time mais fraco do grupo. Precisa recuperar pontos. Vem de 5 jogos sem vencer. Joga em casa. Contra um Defensa e Justiça que vem dos mesmos 5 jogos sem vencer. Vem de 2 derrotas em casa nessa Copa Sul-Americana. Vem dos mesmos 5 jogos sem vencer. E que vai vir mordido pela derrota no primeiro jogo na Argentina, do próprio Atlético Goianiense. Eu acho que vai ser 1-0 pro Defensa e Justiça esse jogo. Fluminense e Júnior Barranquilla. O Fluminense no seu último jogo na Copa Sul-Americana empatou com o União Santa Fé. Já o Júnior Barranquilla, por sua vez, no seu último jogo na Copa Sul-Americana ganhou do Oriente Petroleiro, jogando na Bolívia. O Júnior Barranquilla, que até agora em 3 jogos nessa Sul-Americana conseguiu 2 vitórias e 1 empate. Já o Fluminense, por sua vez, em 3 jogos tem 1 vitória, uma derrota e 1 empate. O Fluminense que inclusive vai ter a estreia do Fernando Diniz no comando do clube, nesse jogo contra o Júnior Barranquilla. O Fluminense que vem de 3 jogos sem vencer. Já o Júnior Barranquilla, contando o Campeonato Colombiano e Copa Sul-Americana, não perde a 8 jogos. Esse jogo, vamos lá. Um Fluminense que precisa recuperar pontos após ter deixado escapar 2 contra o União Santa Fé jogando no Maracanã. Contra um Júnior Barranquilla que atravessa um bom momento no futebol colombiano e que vem fazendo uma campanha boa na Copa Sul-Americana. Eu acho que o Fluminense vai ter umas dificuldades nessa estreia do Fernando Diniz, mas acho que consegue sair com os 3 pontos. 2-1 pro Fluminense. Everton de Vinha Del Mar e São Paulo. O Everton no seu último jogo na Copa Sul-Americana ganhou do Ayacucho. Já o São Paulo, por sua vez, no seu último jogo na Copa Sul-Americana ganhou do Jorge Wilstermann, jogando na Bolívia. O Everton, que até agora nos seus 3 primeiros jogos nessa Copa Sul-Americana teve 1 empate, 1 derrota e 1 vitória. Já o São Paulo, por sua vez, vem com 100% de aproveitamento nessa Copa Sul-Americana. O São Paulo que pode já confirmar sua classificação, caso consiga uma vitória contra o Everton.
com esse jogo, vamos lá. Um Everton que precisa ganhar para deixar o grupo aberto. Contra um São Paulo que precisa ganhar para já confirmar sua classificação, faltando 2 rodadas para acabar a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Eu acho que vai ser 2-1 pro São Paulo esse jogo. Guarinha e Inter. O Guarinha no seu último jogo na Copa Sul-Americana ganhou do 9 de outubro. Já o Internacional, por sua vez, no seu último jogo na Copa Sul-Americana ganhou do Independiente Medellín. Os dois times que estão com campanha igual nesse início de Copa Sul-Americana. Ambos têm 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. O Internacional que não perde a 5 jogos. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um jogo que teoricamente é um confronto direto. Pelos dois times estão fazendo uma campanha igual, estão empatados no número de pontos, um em primeiro e outro em segundo. Um Internacional que vem mordido pelo empate no Beira-Rio contra o próprio Guarinha. Vem de 5 jogos sem derrota, vem fazendo um bom início de trabalho o Mano Menezes no comando do Inter. Eu acho que vai ser 1-0 pro Inter esse jogo. Universidade Católica de Quito versus Santos. A Universidade Católica de Quito no seu último jogo na Copa Sul-Americana ganhou do Banfield. Já o Santos, por sua vez, no seu último jogo na Copa Sul-Americana empatou com o União La Calera. Os dois times que estão com uma campanha igual nesses 3 primeiros jogos, ambos têm 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Os dois times que precisam de 1 vitória para ainda ter chance de classificação. Esse jogo é aquele jogo que quem perder já começa a se complicar pela chance de classificação do seu grupo. Esse jogo, vamos lá. A Universidade Católica que precisa conseguir sua 2ª vitória consecutiva dentro de casa para almejar a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Contra um Santos que precisa ganhar para não se complicar no seu grupo. E ainda mais pela questão de ter 2 jogos em casa depois. Eu acho que vai ser 1-0 para o Santos esse jogo. Bom, falamos da Champions League, Libertadores, Copa Sul-Americana, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim, me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada!